Olá pessoal, livro de dezembro, né? O ano começou, mas ainda estou devendo um mês para vocês. Vamos aqui, foram 3, tá? Bom, eu voltei pro velho Rui Castro aqui, no Memórias Saber Amar. É mais um livro, mais um do Rui Castro, lambendo, fazendo o que ele sabe fazer melhor, lambendo o Rio de Janeiro, né? Os fenômenos, as figuras, os modismos, a intelectualidade e outras coisas dos marcos da cidade. Mais uma edição muito bonita, mais um projeto gráfico do Hélio de Almeida, né? Muito bonito, como todos os outros, né? Desde o Chega de Saudade, esse projeto gráfico já vale o livro, né? Se você não tem o livro original, tenta conseguir no selo, porque essa edição aqui é que vale a pena, realmente, por causa do projeto gráfico, já era o Hélio de Almeida que já fazia. Aqui tem até um mapa aqui dos inferninhos de Copacabana, daquela Bossa Nova, tudo. Enfim, esse espírito que ele foi mantendo em vários livros, né? Na Noite do Meu Bem, que era só, né, os anos 50, ali, as boates dos anos 50 de Copacabana. Agora o que ele fez foi recuar, foi lá para os anos 20, para mostrar que nos anos 20 o Rio já era o Rio, aquela coisa e tal, né? É um livro de leitura fácil, divertido, como todos os livros que eu acho, inteligente, né? Às vezes tem um preconceitozinho ali de Zona Sul Carioca, ali, que encosta pro resto do Brasil, mas a gente perdoa, porque no conjunto vale, realmente é muito bom. Deixa eu olhar as anotações, porque a memória não está mais servindo muito bem. Então, enfim, aqui, claro, é um painelzão da cidade, mas se você quiser, você está acostumado com as biografias específicas de uma pessoa, na verdade ele está fazendo a biografia dessa série de pessoas aqui, ó, que estão todas escritas aqui. Né? Ao falar do Rio dos anos 20 e mostrar como o Rio dos anos 20 era avançado, já era avançado em relação ao país, até em relação a fora do país, ele vai biografando, fazendo como sua pequena biografia dentro da grande biografia do Rio dos anos 20, né? Com destaque para figuras como Benjamin Constant, que fundou a primeira editora, se podia considerar moderna no país, né? Um livro que trata... Se tratando de um livro, é interessante saber disso. É uma história bem interessante dessa editora, como é que ela funcionava, que tipo de coisa de livro que ela publicava e tal. Tem aqui um pouco vai ter umas coincidências com o livro sobre o samba do Lira Neto, porque ele trata de figuras como o Senhor e várias outras dos primórdios do samba. Então esses livros conversam um pouco, né? O segundo livro da série do samba do Lira Neto não saiu ainda, porque ele começou a fazer aquele sobre os judeus e tal. Mas eles têm esse diálogo entre os livros. Lima Barreto é uma figura interessante, é uma das biografias interessantes aí que está embutida dentro do livro. Tem uma figura meio sinistra, né, uma coisa muito, parece meio vampiresca e tal, que é o Ismael Neri, o cara que segundo o livro, a gente nunca sabe até que ponto o Ricardo também vai, às vezes a gente acha que ele, na empolgação ele pode passar um pouco do ponto. Mas ele, segundo ele, o Ismael Neri é um cara que adivinhou o dia da própria morte. Antecipou, avisou para os amigos, e morreu mesmo no dia que estava. E não tinha, quando avisou, não tinha indicativo de que iria morrer, assim. Não é que estivesse doente já e tal. E o dia exato, né? Porque, né? Essa história é uma das. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui está cheio de histórias interessantes. Cheio de histórias interessantes, como todos os livros do Ricardo. Ele é um bom contador de histórias e isso vale o livro. Certo? Ótimo livro para ler nas férias de fim de ano, tá? Se você está de férias. Aí eu fui ler um livro aí que é um clássico aí. Eu estou comprando esses livros que está saindo essas edições bonitas assim, né? As capa dura, toda, que os youtubers adoram. Eu não tinha lido o Matadouro 5, né? Fui ver aqui, que é o famoso clássico feito a partir do bombardeio de Dresden, a cidade alemã, né? Que é um bombardeio que é uma espécie de Hiroshima ao contrário, né? É o momento mais dramático, mais sangrento, mais violento da Segunda Guerra, mas praticado pelos aliados contra os alemães, que se avalia que talvez não fosse preciso tanto. Enfim, é um momento crucial da história da humanidade, é um momento marcante, dramático, tudo, né? E o livro parte disso. Ele é um livro que poderia ser um livro daquele gênero de guerra, como Nada de Novo no Front, que foi o livro que ficou como registro da Primeira Guerra, escrito por um alemão, né, do ponto de vista dos alemães, virou um clássico também. Só que o Nada de Novo no Front, que eu lembrei agora, é um livro bem tradicional, bem linear. Matadouro 5, fora o fato de se basear nesse fato traumático,
ele é um livro muito inventivo. Ele é um livro que se passa em vários tempos, em várias situações. Ele ignora completamente a noção de linearidade. O personagem aqui, ele está em Dresden, sofrendo os bombardeios, tentando escapar, tentando, né, abrigado num lugar que se chama justamente Matadouro 5, que é um lugar onde ele estaria preso, é um prisioneiro de guerra. Ele e os companheiros dele. Ao mesmo tempo, ele está em casa lá, acho que nos Estados Unidos depois, vários anos depois, discutindo com a filha mais velha. Daqui a pouco ele está na infância, né, com os pais, e outra hora ele está abduzido dentro de um disco voador. Isso mesmo, dentro de um disco voador, tentando dialogar com os extraterrestres. Tudo ao mesmo tempo agora. A lógica do livro é: não existe essa linearidade de tempo. Né? É uma das coisas muito presentes aqui desde o início. Tem uma frase na página 110 que diz muito sobre isso. Ele está conversando com o extraterrestre que abduziu. E ele pergunta para o extraterrestre: está dentro da nave, tá? Por que eu? Aí a resposta do extraterrestre é uma pergunta bem terráquea, senhor Pilgrim, que é ele. Por que você? Por que nós, a propósito? Por que qualquer coisa? Porque este momento simplesmente é. Por acaso o senhor já viu insetos presos no âmbar? Sim, responde ele. Bem, senhor Pilgrim, aqui estamos nós, presos no âmbar deste momento. Não existe porquê. A minha impressão é que a história do bombardeio de Dresden é tão traumático, tão violento, tão desumano, tão sem sentido, que você cai nessa ilustração, nessa imagem de estamos presos no âmbar. Não tem explicação. Né? Mas isso é a minha. Aqui você pode extrair várias... É aquela coisa de 2001, Odisseia no Espaço, né? O filme. Você pode extrair a sua teia de teorias, construir a sua teia de teorias à vontade, porque ele tem material ele fornece material para você fazer o que você quiser. Construir as conclusões que você quiser, os caminhos que você quiser, as teorias que você se comunicarem melhor com você, que você esteja mais afinado com elas. É um livro curto, né? Tem uma mancha de texto aqui fraquinha, mas ele é um disparo de coisas. Tem esses vários tempos, às vezes tem mais de 3 tempos, às vezes tem 4 tempos. 4 situações, e você passa de uma para outra muito rápido. Ele não deixa você se envolver, tá? Você vai se envolvendo com uma situação, no momento da velhice dele, por exemplo, ele fecha o olho, acorda e já está de volta lá no bombardeio em Dresden, tentando sobreviver no meio das ruínas. Ele olha para o lado, ele já está dentro da nave espacial. Então, você não vai, ele não quer que você se envolva, ele não quer que você crie aquele vínculo como você cria numa narrativa normal, tradicional. E isso é muito importante. Lembra o filme The Wall, em alguns momentos, do Alan Parker. Eu anotei aqui, lembra um pouco a história em quadrinhos, tem um pouco a estrutura de história em quadrinhos, em vários momentos você parece que está lendo um quadrinho, né? É isso. E aí curiosamente, o próximo livro que eu peguei muito por acaso. Eu passei assim num instante que eu tenho uns livros que eu comprei recentemente, e eu vi assim aquela lombada e puxei, vai ser esse, vou ler esse aqui rapidinho. Quero esse aqui, perdão, Leonard Peacock, do Matthew Peak, que é o autor do livro que deu origem ao filme O Lado Bom da Vida. Eu vi o filme, eu não me lembro nada do filme, eu preciso ver de novo, não ficou nada para mim. Mas esse livro aqui ficou, esse é importante. Mais uma história curta, lembra muito o Matadouro 5 nessa informalidade, nessa maneira informal de ver problemas graves, sérios, porque tem problemas graves, sérios, e tem uma coincidência assustadora. Eu parei de ler o Matadouro 5, passei na estante, vi essa lombada, peguei, isso vai ser esse agora. Quando eu comecei a ler na página 5, 6, uma coisa assim, tem uma citação do outro livro, tem uma referência ao Matadouro 5. Uma coisa impressionante. Primeiro uma referência ao autor, depois eu acho que ele chega a ser até mais explícito. Fiquei impressionado, né? Eu tenho falado muito dessa sequência de um livro que leva a outro, ou um livro que não leva a outro, como já tem acontecido, atrapalha o outro, e fiquei espantado com essa coincidência. Isso aqui essa história vocês já conhecem. É uma história parecida com a do filme Elefante, do Gus Van Sant, sobre aqueles estudantes adolescentes americanos que meio nerds, meio excluídos, traumatizados, que um dia pegam uma arma e saem matando todo mundo na escola, professor e tudo, e depois se matam. O tema é esse.
Só que aqui o Matthew Quick ele trata muito bem, ele trata de uma maneira, ele se coloca muito na posição desse adolescente, entendeu? Ele defende muito esse ponto de vista desse adolescente e vai conduzir. Eu não vou dizer, o menino acorda querendo fazer isso, não vou dizer se ele vai conseguir, se não vai. Até porque não importa, importa mais a motivação que tem em torno disso tudo, né? O que está em volta dessa situação que já virou um clássico dos anos 2000 aí, né? Uma situação tristemente clássica dos anos 2000 por aí. É curioso que, por exemplo, ele às vezes lembra um pouco o anti-herói do Apanhador do Campo Centeio, J.D. Salinger, né? Ele tem um professor que ele tem uma admiração e tal, parecido com aquele professor que o garoto visita lá no livro de J.D. Salinger. E ele tem, o livro usa bastante citações de falas do Humphrey Bogart em filmes no ar, ao mesmo tempo em que usa também várias referências ao Hamlet. Para mim ficou assim, o menino é totalmente inseguro, ele está desajustado, o menino ele está entre a necessidade de fazer parte, de se ajustar no grupo, ser aceito e tal, e ao mesmo tempo rejeitar totalmente aquilo tudo. Ir para um caminho totalmente extremista de outro lado, rejeitar, não participar de maneira nenhuma a ponto de se auto-excluir e excluir os outros, né? Ele está nesse meio tempo aí. Ele nunca está no meio, ele está entre uma coisa e outra. E o Humphrey Bogart, para mim, me lembra que é aquele distanciamento daqueles personagens, daqueles detetives do cinema noir, que é a superioridade daquele distanciamento, né? Trata tudo muito friamente de alto e está acima da situação. Me parece que é o que o garoto gostaria de estar. Ele quer superar aquela situação em que ele é excluído. Ao mesmo tempo que o Hamlet é o contrário. A insegurança absoluta, a incapacidade absoluta, a sensação de impotência total diante de uma injustiça, de uma situação injusta. Eu acho que essas citações vêm por aí. Eu li assim, tá? Ele fica isso entre essa integração automática e essa autoexclusão, e isso vai evoluir para uma situação bem mais dramática, tá? Porque ele tem a ver com a relação dele com um ex-amigo dele, que leva, que é um trecho mais pessoal, mais próximo, né? Que sai dessa situação sociológica geral, que é esse fenômeno dos adolescentes que saem cometendo esses massacres. E aí o livro entra um pouco na individualidade dele, vai mais longe, não fica só nessa coisa jornalística do fenômeno social que tem acontecido. Eu gostei muito da maneira como é narrado. Novamente me lembram, não é à toa que ele cita o Matadouro 5, porque novamente tem um pouco dessa linguagem atual, um pouco de linguagem de quadrinho, um pouco dessa informalidade, esses momentos curtos que ele vai jogando, entendeu? Tem essa coloração atual que um adolescente leria. Meu filho leria esse livro tranquilamente. Eu talvez esteja velho para ler esse tipo de livro, enfim. E esse cara faz sucesso, né? Matthew Quick. Né? Fiquei com vontade de ler outros livros dele. Vou procurar. E é isso. Isso foi dezembro. Até janeiro.